Olá, meu nome é Rob, eu passei para medicina. Ele vem caminhando! Logo no início do ano, o Gilberto me falou uma frase que me marcou muito. A frase era a seguinte: se você não nasceu sendo, trabalhando muito, você pode se tornar. Essa frase me marcou muito, eu acho que todo vestibulando deveria seguir ela, porque muitas vezes a gente não acredita naquilo que a gente sonha, né? Naquilo que a gente sempre sonhou. Durante a trajetória do estudante, a gente passa por muitos fracassos, por muitas dificuldades, e tudo isso leva a gente a não acreditar em nós mesmos. E no final, a gente vê que o trabalho nada mais é do que o caminho para o sucesso, né? O Gilberto, durante todo esse tempo, ele me ajudou muito, sempre me acompanhando, sempre me ajudando, sempre me dando muitos conselhos, e eu acho que esse é o grande diferencial dele, sempre ali no cotidiano mesmo, por mais que sejam as dificuldades, ele estava ali para me ajudar, para me ouvir, e sempre me passando todas as técnicas, todos os métodos de estudo para que eu me tornasse um estudante de alta performance, que é o que ele sempre almeja para todos os estudantes dele. Gilberto, você acredita que eu passei, Gilberto? Eu lembro muito bem dos momentos que eu saía de um simulado, né, e ia muito mal, né, que eu entrava no carro e falava, meu Deus do céu, eu fui muito mal, era um desespero tão grande, eu ficava muito mal, né, com os meus fracassos, muito mal mesmo. Então, a partir do momento que eu passei, eu lembrei de todas essas dificuldades que eu enfrentei, de todos esses fracassos que eu tive, todas as vezes que eu pensei que eu jamais ia conseguir. Eu sempre fui um cara que nunca tive confiança em mim mesmo, eu sempre tive um problema muito grande de autoestima. A partir do momento que surgem muitos fracassos e tudo, acaba machucando muito o vestibulando, e a questão da superação, ela é fundamental, sabe? Eu acho que essa é a parte mais difícil, a gente superar os diversos obstáculos que aparecem pra gente. Quando você tem um sonho, cara, nada te abala, absolutamente nada. Se é aquilo que você quer, pode cair o mundo em cima de você que nada te abala. Você respira fundo e fala, cara, eu vou sair dessa, eu vou superar isso, eu nunca vou pensar em desistir. Pô, é muito comum do estudante, né, pensar em desistir e tudo, mas você tem que ser muito forte. Se você tem um sonho muito grande, não vale a pena desistir, cara, não desista, porque todas essas dificuldades, tudo isso que você enfrentou, vai ser recompensado quando você vê seu nome lá na lista de aprovados. É uma sensação sem igual, sem igual. Quando eu vi o meu nome lá na lista de aprovados, eu pensei assim, poxa, eu consegui, né? Foi muito árduo, mas eu consegui. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. A partir do momento que eu passei, eu lembrei de todas essas dificuldades que eu enfrentei, todos esses fracassos que eu tive, todas as vezes que eu pensei que eu jamais ia conseguir, ali eu vi que quando você vê seu nome ali, você fala, meu Deus do céu, é muito gratificante. Quando eu vi minha mãe chorando, eu comecei a chorar também, e eu senti uma coisa que eu nunca havia sentido na minha vida. Fala, estudante, tudo bem? Olha só, meu nome é Gilberto Augusto, talvez você já me conheça, talvez você seja meu aluno, você já foi meu aluno, talvez eu já te sujei inteiro de tinta, talvez você já tenha feito meu curso 100% online, Profissão Estudante, talvez você já tenha feito meu treinamento 100% gratuito, Como Combater a Ansiedade, talvez você já me conheceu no Julho da Aprovação, que eu te mandei milhares de exercícios para te ajudar a ter umas férias mais eficientes, você me conhece de algum lugar. Mas se você não me conhece, eu sou professor, sou dono de uma escola aqui em Goiânia, o Colégio Prepara Enem, que você está vendo nos vídeos aí agora, e basicamente eu sou um Learning Coach. O que é um Learning Coach, Gilberto? Eu sou um treinador de aprendizado. Será que deu para entender isso aí? Então esquece, ó, eu transformo a vida dos estudantes. Eu realizo o grande sonho da vida deles, que é o sonho da aprovação. Isso aqui que você está agora comigo é um treinamento 100% online. Eu fico aqui e você fica aí. Só que eu quero que você anote simplesmente tudo que eu vou te falar, é muito conteúdo importante para você. Pega papel, pega caneta, fecha a porta do quarto, pede para a família fazer silêncio e anota simplesmente tudo. Olha só, agora eu vou te mostrar a visão geral de tudo que você vai aprender comigo nesse treinamento. Só que antes tem uma pessoa que quer te dar um recadinho. Quando a gente tem planejamento, a gente não deixa nada para trás, a gente descobre nossas lacunas. E isso que é o diferencial da aprovação. A gente esforça tanto que quando chega a gente não acredita. A primeira vez que eu passei,
Talvez tenha sido o momento mais feliz, porque a gente não acredita nunca que vai chegar. Aí da segunda vez você fala, meu Deus, não é possível, eu sou capaz disso tudo. Aí da terceira, não tem explicação. Ainda mais que eu realizei meu sonho mesmo. Consegui passar na federal. Legal, né? Toda vez que eu assisto esses vídeos eu me emociono muito e eu acredito verdadeiramente que você também um dia vai poder gravar um vídeo desse. A Larissa foi 3 vezes aprovada para medicina, o sonho da vida dela era passar para medicina e o sonho da vida dela era passar para medicina próximo da família e ela conseguiu passar aqui na UFG. E é isso que me motiva, sabe? Se você assiste meus vídeos diários, não sei se você sabe disso, mas todo santo dia eu gravo vídeos sobre dicas de estudos e posto nos meus canais do YouTube, Facebook, Instagram, enfim. E hoje eu sou muito realizado profissionalmente, principalmente por conta disso. Porque eu faço aquilo que eu amo, eu faço verdadeiramente a diferença na vida das pessoas e sou muito bem remunerado por isso. E eu acredito que você também vai conseguir um dia ter tanta felicidade como eu tenho de ver histórias como essa. Então vamos lá, prepara para a avalanche de conteúdo, hein? A primeira coisa que eu vou te ensinar é como gerenciar sua rotina nesses últimos 3 meses que faltam pro Enem. Meu Deus, Gilberto, tô desesperado, faltam 3 meses pro Enem e eu acho que eu não vou conseguir. E fica tranquilo, esse treinamento vai te ajudar nisso. Eu quero te ensinar como estudar, quanto estudar, quando estudar e o que estudar nesses próximos 3 meses. Você vai aprender comigo métodos de estudos que vão aumentar a sua performance de aprendizado, te gerando mais resultado nesses próximos 3 meses. A segunda coisa que eu vou te ensinar é assim, ó. Talvez você morra de preguiça às vezes, né? Não gosta de estudar, não tem muita disciplina para estudar, só que eu preparei um negócio para você. Tô brincando, tá? Fica tranquilo, talvez não seja preguiça, seja cansaço mesmo, é um problema energético. A sua energia vai caindo mesmo, você não consegue ter consistência nos estudos porque sua energia se vai. Mas eu vou te ensinar algumas técnicas e ferramentas de produtividade que vão aumentar seu vigor e sua resistência nos estudos. E a terceira coisa que eu vou te ensinar, que é a minha cerejinha do bolo, talvez seja a coisa mais espetacular que eu já montei em toda a minha vida. Muito provavelmente você que está me assistindo vai fazer a prova do Enem esse ano e quer arrebentar nessa prova. Mas talvez você não estudou direito no primeiro semestre, não estudou o tanto que devia, ou você estudou certinho, mas está morrendo de desespero, de ansiedade, achando que não vai dar certo. Ou até mesmo você que estuda sozinho em casa e está precisando de um apoio. Olha só, eu criei a Jornada da Aprovação, que é um planejamento de estudos de 3 meses, te ensinando tudo que você precisa estudar dia por dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de toda semana de agosto, toda semana de setembro, toda semana de outubro, até o Enem. E tem um pouquinho de coisa para estudar também em novembro, antes do Enem. Eu tô desde março montando isso, isso exigiu de mim muita inteligência, muito foco, porque realmente não é fácil. Eu tive que me basear numa série de coisas para conseguir montar isso para você. Mas fica tranquilo que mais para frente eu vou entrar em mais detalhes sobre esse planejamento. A primeira coisa que você precisa entender é que existem 2 grupos de estudantes. O primeiro grupo é aquele grupo de estudantes que estudam corretamente, que aprendem tudo aquilo que estudam, que não esquecem e passam no vestibular dos sonhos de maneira muito rápida. E o segundo grupo, que é a grande maioria, é aqueles que não sabem estudar. E a culpa não é deles não, tá? A escola nenhuma ensina isso para eles. Eles aprendem pouco daquilo que estudam, esquecem bastante e demoram demais para passar no vestibular dos sonhos, ou até mesmo não passam. E não é só eu que falo isso. Olha o que a Ana Flávia tem para te dizer. Ano passado eu cheguei aqui no Prepara Enem, já tinha um certo tempo de cursinho, mas não sabia estudar. Eu achava que estudo se resumia basicamente à quantidade, não importava a qualidade. Então se eu sentasse todos os dias para estudar às 2 da tarde e levantasse meia-noite e não tivesse nenhuma qualidade de vida, tudo bem, eu estava estudando e estava fazendo a minha parte. E quando eu cheguei aqui no Prepara Enem e eu comecei a aprender como se estuda e passei a entender que qualidade é sim muito mais importante que quantidade. Eu comecei a ver as minhas notas aumentarem muito nos simulados. Comecei sim a ver meu desempenho aumentando, comecei a entender matérias que até então pra mim pareciam um bicho de 7 cabeças. É uma sensação que eu acho que só quem passa por ela sabe. Não existe uma palavra que eu possa te descrever. Tipo, se eu dizer que eu tô feliz, é pouco. Se eu disser que eu tô extasiada, não chega perto. Eu não sei, não existe algo que possa ser descrito, sabe? É só que aquilo que a gente sempre escuta as pessoas falando, não, vai valer a pena, quando você chegar lá você vai ver, parece que o mundo some das suas costas. E por mais que a gente acredite, fala, não, pode ser, você não tem dimensão do que é isso. Só quando você vê seu nome lá, você fala, cara, não, pera, é meu nome mesmo. E eu não sei se a minha ficha caiu ainda.
Talvez você já tenha passado por isso também, não só a Ana Flávia. Eu já passei por isso. Eu, no meu terceiro ano, eu estava 12 horas por dia, de 2 da tarde às 2 da madrugada, porque eu achava que era só quanto eu estudasse que era a parte mais importante. A gente aprende muito isso na escola, que é só sentar a bunda na cadeira e estudar demais que as coisas vão dar certo. Só que eu era o cara que mais estudava na escola e os meus resultados não eram os melhores da escola. E por que disso? Porque não é só quantidade. Se você não tiver qualidade de estudos, introduzir planejamento, método, gerenciamento de rotina, chances são que você vai estudar demais e vai ficar dando murro na ponta de faca. Eu estudava 12 horas por dia, tomava café, pó de guaraná, cápsulas de cafeína, ritalina, adrenalina em comprimido, tudo que você imaginar eu tomava no meu terceiro ano. E sabe o que eu ganhei? Não foi uma aprovação, foi depressão, foi crise de ansiedade, foi gastrite, tudo que você imaginar. No final do ano eu não passei no vestibular. E quando eu não passei no vestibular foi um baque muito grande para mim. Eu queria a prova da UNB, não sei se você já conhece, mas é uma prova extremamente exigente. E depois que eu não passei, é claro, depois de toda a frustração, você começa a querer mudar de vida. Eu fui pesquisar muita coisa na internet sobre programação neurolinguística, sobre memória, sobre qualidade de sono. Daí sim que eu percebi que eu estava fazendo tudo errado. E eu ressignifiquei totalmente os meus estudos. Eu introduzi muito mais qualidade nos meus estudos. E no meio do ano eu consegui sim realizar meu grande sonho. E depois que eu passei no vestibular, eu coloquei como meta de vida. A minha missão seria ensinar isso para o máximo de estudantes que eu conseguisse. E hoje o que eu faço é absolutamente isso. Eu realizo sonhos, eu transformo a vida de estudantes para melhor. E fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que sua vida também será transformada. Olha só, se eu fosse resumir os próximos minutos desse vídeo a uma palavra, eu resumiria a prioridade. Isso mesmo. Só faltam 3 meses pro Enem. Gilberto, para de me lembrar isso, eu tô desesperado, você ainda fica falando isso. Calma, olha só. Eu quero que você entenda que se você não conseguir priorizar alguns conteúdos em detrimento de outros, chances são que não vai dar tempo de você estudar tudo. Ou você vai viver atrasado nas matérias. Gilberto, pelo amor de Deus, mas que matérias que eu priorizo? Olha só, a resposta para isso é depende. Depende do seu caso. Mas fica tranquilo, tá? Porque eu vou te ensinar aqui, você vai conseguir priorizar suas matérias no seu planejamento de estudos. Vamos lá, caneta na mão. A primeira coisa que eu acho que você já tenha escolhido é o seu curso, né? É o seu objetivo. Gilberto, eu quero fazer o Enem, ou Gilberto, eu quero fazer o Enem e a outra universidade X. Ou Gilberto, eu vou fazer 8 vestibulares no final do ano. A primeira coisa, calma, tá? Existe uma grande diferença de estudante generalista, que é aquele que presta tudo quanto é vestibular que você imaginar, e o estudante especialista, ele é mais focado em um tipo de prova. Gilberto, e qual tem mais chance de passar? Você tende a pensar que o estudante generalista, que presta lá 12 vestibulares, tem mais chance de passar, né? Só que geralmente não é assim. E eu te falo por conhecimento de causa, porque eu já atendi milhares de estudantes de todos os tipos que você imaginar, e aqueles que são mais focados em um tipo de prova, eles conseguem ter mais chance de passar. Gilberto, mas por que disso? Olha só, qualquer prova de vestibular que você for fazer, ela tem 5 particularidades que precisam ser atendidas, caso contrário você não pontua bem. Gilberto, e quais são essas 5 particularidades? Me fala agora, pelo amor de Deus. A primeira é conteúdos mais abordados. A segunda é pesos de cada disciplina. A terceira é estrutura da prova. A quarta é gerenciamento de tempo da prova. E a última são as obras literárias específicas. Cada vestibular vai ter uma matéria que cai mais, outra cai menos. Isso é normal. Cada vestibular tem um tipo de peso, sei lá, uns tem peso maior para química e física, outros menor para matemática, outros tem um peso maior para linguagens, outros menor para biologia, por exemplo. Então depende muito. Outra coisa, estrutura da prova. Tem uns que é ABCD, outros é ABCDE, outros é certo ou errado, outros tem discursiva no meio. Vai lá, algumas você tem, sei lá, 180 questões em um dia só, como é o caso da UNB. Tem outras que você tem menos, 60 questões, por exemplo. Tem umas que são, sei lá, igual o Enem, que tem 90 questões um domingo, 90 questões no outro domingo. Isso depende. E outra, tem vestibulares que cobram obras literárias específicas, outras não. No caso do Enem, é importante que você saiba só as obras clássicas mesmo. Então a primeira coisa é definir esse objetivo. Legal? Seja um estudante especialista. Isso não quer dizer que você não pode prestar outros, mas tem um foco, tem uma vontade visceral de passar em um. E é nesse um que você vai focar seu planejamento de estudos. A primeira coisa que eu quero é que você desenhe 2 círculos para mim. Isso mesmo. No círculo 1, você vai colocar as matérias de maior peso para o seu curso. Enquanto que no círculo 2, você vai colocar as matérias de menor peso. Gilberto, eu não sei o que é peso. Então olha só, se você não sabe o que é peso, fica tranquilo. É assim, você pega o Enem, por exemplo, o Enem tem a prova de ciências humanas, ciências da natureza, aí tem a prova de matemática, a prova de linguagem, a prova de redação, tá? Agora o primeiro dia do Enem é num domingo, você já deve estar sabendo disso, né? O primeiro dia do Enem agora tem ciências humanas e linguagens e redação, tudo junto no mesmo dia. O segundo dia, que é no outro domingo, tem matemática e ciências da natureza. Um exemplo, o pessoal que quer prestar medicina aqui na UFG, né? Eu sou aqui de Goiânia, do estado de Goiás. O pessoal tem maior peso em ciências da natureza
natureza e linguagens. Já pega outros vestibulares, por exemplo, como o da UFMG. É um peso igualitário, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? É peso 1 para todo mundo mesmo. Então, basicamente, você tem que saber quais são os pesos da sua universidade. E a primeira coisa que a gente vai fazer é priorizar matérias de maior peso de um lado. E vai colocar do outro lado, matérias de menor peso. Já colocou as suas? Não deixe de anotar, coloca aí, vai. Vai lá, a segunda coisa que a gente vai fazer é colocar num círculo as matérias que você tem maior dificuldade, em outro círculo as matérias que você tem menos dificuldade. Legal? Vai, mais dificuldade, menos dificuldade. Beleza? Colocou? Legal. A terceira coisa é, você vai colocar nesse círculo as matérias que são mais práticas e nesse círculo as matérias que são mais teóricas. Gilberto, me explica melhor isso, que eu não sei o que é matéria mais prática ou teórica. O que é uma matéria mais prática? É aquela que requer muitos exercícios, exige de você uma prática de questões muito grande. Exemplo, matemática, química, física, não tem como você aprender matemática sem fazer exercício. Aquelas que são mais teóricas, você também sim tem que fazer exercício, só que você pode fazer um pouco menos, como história, geografia, literatura, elas sim exigem exercícios, mas não tanto quanto a própria matemática. Gilberto, mas por que você está pedindo pra gente classificar esse monte de matéria? Porque olha só, no vídeo 2 eu vou te ensinar o arsenal de métodos. É um conjunto de métodos de estudos que eu vou te ensinar. E basicamente você vai notar que não tem como você colocar todos os métodos em prática para todas as disciplinas. Aí que não vai dar tempo mesmo. Então você tem que saber otimizar seu tempo, priorizando os métodos para cada disciplina. Legal! Agora eu quero que você verifique se existem matérias em comum que tem grande peso e que você tem muita dificuldade. Tem, né? Então olha só, já faz um asterisco para mim, faz uma estrelinha, faz um coração, passa um marca-texto. Essas são as matérias que a gente vai mais ter que priorizar no seu planejamento. Agora faz outro favor, vai, verifica se tem matéria de grande peso, de grande dificuldade e que é muito prática. Tem, não tem? Então olha só, essa é sua principal matéria. Talvez seja uma, talvez sejam duas, talvez sejam três, sei lá. Gilberto, tem muita dificuldade, tem muito peso e é muito prática, química, física e matemática. Tá tudo bem, mas destaque elas para mim. Essa vai ser o top 1 no seu planejamento de estudos. O nome disso é prioridade, é otimização de tempo. É só assim que vai dar tempo de estudar nesses próximos 3 meses e arrebentar na prova do Enem. Legal, fica tranquilo que vai dar tudo certo, tá? Eu sei que deve ter, sei lá, ligado uma luzinha vermelha no seu cérebro. Gilberto, eu acho que não vai dar tempo. Fica tranquilo que vai. É só a gente fazer a coisa certa. É só você me acompanhar em todos esses vídeos que você vai conseguir arrebentar nessa prova, você vai ver. Depois de escolher essas prioridades, o que a gente vai definir agora é sua meta de estudos. Gilberto, o que é meta de estudos? Bom, sua meta é a quantidade diária de estudos que você vai ter. 4 horas, 6 horas, 8 horas. E essa meta é muito importante, quer ver? Olha só o que a Isabela disse. Foco no processo, porque eu acho que o que um estudante perde muito é, às vezes, ter como sucesso só o resultado, mas o sucesso ele vem a cada dia. Eu penso muito assim, era uma forma que me motivava a continuar andando, pensar assim, não, eu sou merecedora porque eu tô acordando cedo, tô indo dormir tarde, então não é o fato de eu não ter meu nome lá ainda que não significa que eu não vou passar ou que eu não sou tão merecedora quanto alguém que passou. Legal, né? O sucesso vem a cada dia. Quando você tem um planejamento de estudos muito bem montado, com suas metas diárias, chances são que você senta numa mesa e você não pensa em outra coisa, você nem vê o tempo passar, porque você só está focado na sua meta. Você sabe quantas horas por dia você tem que estudar. Logo você não fica viajando, perdendo foco, a concentração e até mesmo a disciplina nos estudos. Gilberto, mas esses alunos que você tem na sua escola, eles estudam demais, eu não dou conta de estudar tanto assim. Calma, olha só, se você não tem hábito de estudos, todo hábito é construído. Começa com uma meta pequena, sei lá, 4 horas por dia, depois vai aumentando para 5, depois para 6. Se você conseguir cumprir a meta da Isabela, sei lá, depois de um mês, que ela estava 8 horas por dia de 2 às 10, tá tudo bem. Se não, respeite a fisiologia do seu próprio organismo, respeite os seus próprios limites. O grande objetivo desse treinamento é personalizar seu planejamento de estudos, ou seja, é criar uma estratégia, personalizada para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, para os seus limites orgânicos. O grande objetivo é que eu crie uma estrutura de tarefas que seja condizente com a sua realidade. Depois de prioridades e metas já pré-determinadas, o que você vai organizar agora no seu planejamento são suas tarefas diárias. Gilberto, o que são tarefas? Meta é a quantidade de horas que você estuda por dia. Tarefas é o que você coloca dentro dessa meta. Se você está matriculado numa escola presencial, por exemplo, você pode colocar o nome dos seus professores, você pode colocar
o nome dos professores do seu cursinho online que você está fazendo. Você pode colocar o nome das matérias, por exemplo, genética, movimento uniformemente variado e assim por diante. Então, basicamente é o que você vai colocar dentro dessa meta. Mas é óbvio, você vai ter que priorizar aquelas matérias que a gente fez aqueles círculos, matérias de grande peso, matérias de muita dificuldade, matérias um pouquinho mais práticas. Depois de prioridades, metas e tarefas, para mim o quarto componente, o mais importante de qualquer planejamento de estudos, são os métodos. Isso mesmo, são os métodos de estudos que vão aumentar a sua performance de aprendizado, gerando mais resultado em menos tempo. E é disso que você precisa. É estudar, mas não esquecer o que estudou. E só assim que você consegue treinar a sua memória com o método certo. Porque senão você fica lá o ano inteiro estudando um monte de coisa e esquece tudo, não adianta nada lá no dia da prova. Só que meu arsenal de métodos eu só vou te ensinar no vídeo 2. A princípio, concentra comigo no planejamento de estudos. O quinto componente do nosso planejamento talvez seja o mais variado de todos. Vai depender muito de onde você estuda, se você estuda em casa, sozinho, enfim, que são os materiais de estudos. Gilberto, quando você fala de materiais, você está falando de quê? Você pode estudar pelo caderno, pode estudar pelo livro, pode estudar pelo resumo, pode estudar pelo mapa mental, pode estudar pelo PDF da internet, lista de exercícios, caderno do colega. Opa! Caderno do colega não, tá? Senão você não vai nem entender a letra dele. Mas olha só, fica tranquilo, tá? Pega os materiais que você tem. Eu vou falar alguns aqui muito interessantes, mas Gilberto, não tem dinheiro para comprar. tá tudo bem. Você não precisa sair aí comprando tudo, não. Usa o que você já tem, já é suficiente. Pode ficar tranquilo, tá? Gilberto, olha só, eu tenho livro aqui em casa, eu tenho alguns cadernos, eu tenho alguns resumos. Gilberto, mas o que é livro bom para realmente eu aprender? Bom, para mim, livro bom é aquele livro altamente didático. Tá bom, Gilberto, eu sei, mas o que é um livro altamente didático? É aquele livro que você estuda e consegue aprender sem mesmo alguém te ensinar. Você consegue aprender sozinho. E geralmente esses livros são aqueles livros um pouquinho mais grossos, tá? Não é igual aquelas apostilas que são um pouquinho mais resumidas. Eu tô falando de livro mesmo. Livro e apostila são coisas diferentes. A apostila é como se fosse o trailer do filme e o livro é o próprio filme. A apostila é um pouquinho mais resumida, vai. Então olha só, Gilberto, me fala aí alguns exemplos de livros bons. Já que eu não tô ganhando dinheiro pra recomendar eles não, tá? Mas é assim, tem um livro muito bom que eu gosto de física, por exemplo, que é o livro do Ramalho. Por quê? Porque o livro do Ramalho, ele é muito didático em termos de teoria e em termos de prática de exercícios. Ele trabalha com uma gradação de exercícios. Ele começa com alguns exercícios resolvidos, para você ver como é que faz, refazer, treinar. Depois ele te passa uns propostos, que são muito parecidos com aqueles resolvidos, para você tentar sozinho. Só depois ele chega nos exercícios de vestibular. Porque seu aprendizado, ele precisa de passo a passo, ele precisa de gradação. Primeiro você aprende o fácil, depois o médio, para depois chegar no difícil. Por que tem tantos alunos que não aprendem física, por exemplo? Porque eles assistem uma aula lá no cursinho online ou na escola presencial, aí eles já pegam uma lista de exercícios, cheia de exercícios de vestibular, o primeiro é da FUVEST, o segundo é da Unicamp, ele fica totalmente paralisado, ele não consegue nem começar. É porque seu aprendizado, ele tem que acontecer com gradação, não esquece disso. E se você quiser mais dicas de livros, é só ir lá no meu canal do YouTube, por exemplo, tem um vídeo bem legal que eu gravei que é assim, ó, os melhores livros para estudar para o Enem. É uma coisa assim que você pode ir lá e pesquisar, que eu tenho a lista completa de todos eles lá, tá bom? O último componente do nosso planejamento de estudos é a correção de erros. Gilberto, como assim correção de erros? Eu vou deixar o Rob te explicar isso. Como é que eram as notas no simulado? Eram péssimos, eram muito ruins. Pelo menos eu sempre me cobrei muito, né? Até quando eu fazia uma pontuação boa, pra mim não era o suficiente. Eu acertava umas 50 e poucas questões, 60 e poucas questões no simulado. Chegava em casa irritado, chorando, mas engolia o choro e ia pro outro dia estudar tudo que eu errei e tentar evoluir em cima do erro, né? Eu acho que é esse o grande mérito do cara que passa, né? É aprender com os erros. A gente erra muito durante toda essa passagem e se a gente não aprender com esses erros, absorver da melhor forma possível, a gente não anda, né? Então o Prepara Enem me ensinou isso, né? O Gilberto, todo mês eu indo na sala dele, a gente tem que acreditar muito, né, nas pessoas que a gente que estão do nosso lado. O Gilberto sempre esteve do meu lado, todos os meses eu ia lá na sala dele para ele me ajudar, me passar um apoio. Peguem as coisas boas e absorvam, sabe? Eliminem as coisas ruins, aprendam com seus erros. O Rob é o maior exemplo disso. Ele é um menino que tinha muita dificuldade, mas mesmo assim ele conseguiu evoluir muito rápido, porque ele focava muito nos seus erros. Gilberto, é importante que eu faça simulado? É muito importante. É muito importante que você faça simulado, corrija seu simulado, verifique seus erros e estude seus erros. Isso é óbvio. Basicamente, seu aprendizado ele acontece em 4 fases, que são muito importantes, você precisa entender, pelo menos essas 3 primeiras. É assim, ó. Primeira coisa é
eu não sei que eu não sei. A gente chama isso de incompetência inconsciente. É assim, existem algumas matérias que você nem sabe que existem. Vamos supor que você está lá fazendo uma prova de vestibular, tem lá uma questão falando sobre KPS. Você olha assim, gente, KPS, boiei, nem sabia que isso existia. Você não sabia que não sabia aquilo. É uma incompetência inconsciente. Mas quando você bateu o olho e viu aquela questão de KPS, você acabou de descobrir que existe uma matéria, que existe um conteúdo que você não sabe. Agora, eu sei que eu não sei. Ou seja, é uma incompetência consciente. Mas quando você sabe que você não sabe alguma coisa, óbvio, você vai estudar aquilo. Porque você vai errar nessa prova que você está fazendo, mas se cair de novo você não vai errar, porque agora você já aprendeu. Então o grande segredo de fazer um simulado é descobrir coisas que você não sabe. Eu chamo isso de LAs, que são lacunas de aprendizado. É algum conteúdo que está faltando no seu cérebro e talvez por conta disso você não esteja passando no vestibular. E a última fase do aprendizado a gente chama de competência inconsciente, né? E quando você aprende essas lacunas de aprendizado, vai lá, você se torna um competente consciente. Aquela matéria agora eu sei que eu sei, porque você estudou aquele erro seu. Só que existe uma outra fase ainda, que é a quarta e última fase, que é assim, você estuda tanto a matéria, mas tanto a matéria, eu, por exemplo, eu estudei tanto cálculo estequiométrico, eu dou tanta aula disso, para quem não sabe, eu sou professor de química, que hoje em dia eu dou aula de cálculo estequiométrico, eu nem vejo mais o que eu estou fazendo, é uma coisa muito automática. Então, basicamente, são essas 4 fases. Eu não sei que eu não sei, eu sei que eu não sei, eu sei que eu sei e às vezes eu nem sei que eu sei aquilo, já é automático, já faço sem pensar. E é disso que você precisa, fazer simulado para avaliar quais são seus erros e aprender esses conteúdos e parar de ficar dando murro na ponta de faca e não passando no vestibular. Depois de definido seu planejamento, o que você precisa agora é de energia, isso mesmo, energia para conseguir ter consistência no cumprimento desse planejamento ao longo de todo o semestre. Se você está ficando cansado ao longo do semestre, perdendo horas de estudo, chances são que não vai dar certo. Você precisa ter alto rendimento esses próximos 3 meses. E se você não conseguir ter essa consistência, o que vai acontecer é a pior coisa que pode acontecer para um estudante, é ficar com matéria atrasada. Eu não sei se você já passou por isso, talvez sim, talvez não. Você está lá estudando e os meses vão passando e às vezes quando você olha para trás, tem uma bola de neve gigante te engolindo, que são as matérias atrasadas. Não tem coisa mais horrível que isso, te deixa muito desesperado e muito mais ansioso, você fica tremendo com medo de não dar certo. Mas fica tranquilo, tá? Eu quero te ensinar agora 4 coisinhas que vão potencializar a sua energia, para te dar mais essa consistência, para ter mais vigor e disposição durante todo esse semestre. Só que antes, tem um outro tipo de energia, que não é essa fisiológica, que eu queria te falar. Na verdade, eu não, tá? Vou deixar o Felipe te explicar isso. A parte mais difícil do cursinho, eu acho que é quando você chega no domingo e você quer descansar e você fala, não posso. Hoje eu tenho que estudar e amanhã também, depois também, talvez sábado tem simulado. Essa pra mim é a parte mais difícil, você não tem um descanso na sua cabeça. Pra mim, o esforço que eu tive esse ano, ficar no SEI das 2 às 9h30, quase todo dia, simulado sábado, a tarde inteira, é difícil, mas foi uma chance que eu tive para passar no curso que faria diferença na minha vida. Em algum momento durante esse ano, Felipe, você pensou em desistir? Com certeza. Sinceramente, é cansaço. Você não aguenta, ainda mais chegando perto do Enem, depois do Enem, você não aguenta mais ver livro na sua frente. São coisas que você fala, eu já sei, não preciso estudar, mas você precisa. Você precisa mais exercício, nunca é 100%. A desistência vem quando você cansa. Só que você precisa de um propósito maior do que o cansaço. Você precisa que algo te motiva, que vença o seu cansaço, que já é enorme. E no meu caso foi isso. Eu precisava de uma coisa para minha vida. Eu pensava a longo prazo, para sempre. Não pensava no agora. Porque se você for pensar no agora, acho que ninguém sobrevive 2 dias no cursinho. Encontre uma motivação que seja maior que o seu cansaço. Eu acho que todo estudante tinha que escutar isso. É o que eu chamo de energia psicológica, tá? É uma energia que tem muito a ver com o seu propósito de vida. O Felipe, por exemplo, ele perdeu a mãe dele quando ele era mais novo, né? A mãe dele morreu de câncer e, enfim, ele até entrou para engenharia, acredite ou não, ele começou a fazer engenharia. Mas eu acho que tudo isso passava na cabeça dele, enfim, doença, saúde, a questão da mãe dele, e ele resolveu sair da faculdade de engenharia, voltar e prestar para a medicina e conseguiu isso, ele realizou o grande sonho da vida dele. E basicamente o que movia o Felipe era esse propósito. E é isso que eu quero que você tenha, um propósito inabalável. Porque se você não tiver essa energia, psicológica,
Chances são que essas 4 dicas que eu vou te ensinar para aumentar sua energia fisiológica não vão adiantar em absolutamente nada. Mas vai lá, quais são essas 4 dicas? A primeira, hidratação, isso mesmo. O seu cérebro ele é formado de mais de 70% de água. Qualquer palestra que você vá dos grandes gurus da produtividade, eles falam isso. Você precisa beber de 2 a 3 litros de água por dia, acredita em mim. A segunda dica é controlar e balancear melhor sua alimentação. É saber o que comer, quando comer, como comer e balancear muito bem esses horários. Caso contrário, você pode ter sono demais à tarde, porque você comeu um boi inteiro na hora do almoço. Então cuidado com o equilíbrio da sua alimentação. A quarta dica é atividade física. Eu não sei se você sabe disso, mas tem muita gente que fala assim, Gilberto, mas não dá tempo de fazer atividade física. Às vezes não dá tempo mesmo, tá? Mas se você conseguir, sei lá, 3 vezes por semana, dar uma corridinha que seja de 10 minutos, isso te ajuda muito. A atividade física, ela diminui seus níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, que te deixa muito louco e desesperado. Ela diminui seus radicais livres, que são substâncias muito tóxicas. Ela aumenta suas endorfinas, que são substâncias altamente positivas, que te deixam mais alegre, de bom humor, feliz e motivado. E a última dica para mim é a mais importante. Esse para mim é o grande mito do estudo, tá? É o sono. Basicamente tem gente que acha que o grande segredo do grande estudante é ficar virando noite de sono, estudando 12 horas por dia, igual eu estudava lá na minha época. Isso não adianta absolutamente nada. Você precisa ter sim boas noites de sono. É o sono que sedimenta a informação no seu cérebro. Se você não dorme direito, você esquece de tudo o tempo todo. Talvez você esteja passando por isso agora. Você estuda demais um dia inteiro e passa uma semana você esqueceu tudo que você estudou. Talvez sim seja por conta do sono. E uma outra coisa muito importante do sono é a revitalização da sua fisiologia. É como se você acordasse de manhã, não sei se você já jogou videogame, com seu life, né, com a sua vida bem alta. E ao longo do dia você vai gastando essa vida. Aí chega uma hora que você está quase morrendo lá no joguinho de videogame, você já viu? Aí você dorme e esse life ele revitaliza de novo, você aumenta a sua vida para ter mais um dia com muita disposição. Se você dorme pouco, 2 coisas estão acontecendo. Você não está aprendendo e não está revitalizando sua energia, você está sempre cansado. Então muito cuidado com isso. Hidratação, alimentação, atividade física e sono. É só assim para ter muita energia, muita disposição e não ficar atrasado nas matérias nesses próximos 3 meses. Olha só, você aprendeu muita coisa comigo até agora nesse vídeo. E no próximo vídeo eu quero te ensinar quais são os 4 grandes motivos que fazem com que estudantes não passem no vestibular. Isso mesmo. E é claro que eu vou te ensinar como corrigir cada causa dessa. Além disso, é claro que eu vou te ensinar meu arsenal de métodos. É para você colocar no campo de batalha mesmo, colocar nos seus estudos, aprender essas matérias e não esquecer até o dia do seu vestibular. Técnicas de leitura, técnicas de memorização, técnicas de construção de resumos, técnicas de revisão. Caramba, é muita coisa que eu tenho para te ensinar. E é claro, né, minha cerejinha do bolo, a jornada da aprovação, que é o planejamento de 90 dias que eu montei para você, específico para a prova do Enem. Você não pode perder isso. E eu queria agradecer muito o seu compromisso de estar comigo até aqui nesse vídeo. Na verdade, é um compromisso que você tem com você, com a sua aprovação, com o seu propósito, com a realização do seu próprio sonho. E eu vou te pedir uma coisa, deixa aqui nos comentários aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Vai, se você quiser me fazer alguma pergunta, pode fazer. E outra coisa, eu quero que você me responda uma pergunta. Qual o seu sonho como estudante? A resposta mais inspiradora vai ganhar um grande prêmio meu, tá? No final do 3º vídeo. Eu vou ler cada resposta dessa e vou fazer o possível, tá, para eu responder o máximo de perguntas que vocês fizerem. E se você quiser assistir mais dicas de estudos, mais histórias legais como todas essas que eu te mostrei aqui, é só entrar no meu canal do YouTube, Gilberto Augusto, ou no meu Facebook, que é Gilberto Augusto Profissão Estudante, ou no meu Instagram, que é Gilberto Augusto Prof. E eu queria que agora você ficasse com uma história bem legal, que ele tem uma mensagem muito importante para te passar. Arruda, diretamente do Rio Jordão, batizado para a rodinha. Ai, muita gelada. Pode pular, pode pular. Bom, eu nasci em Niquelândia. Eu fiz grande parte do meu ensino fundamental em Niquelândia, numa escola particular que tinha lá, uma das poucas da região. Desde os 10 anos que eu venho preparando ele, que eu falava pra ele, olha, quando você tiver 15 anos, você vai estudar em Goiânia, né? A gente vem preparando ele. O Luiz é especial, muito. O Luiz passou por muita dificuldade, assim, de adaptação. Eu formei tarde, a mãe formou um pouco tarde também. Meus pais não vieram, meus pais continuaram em Niquelândia, fiquei morando com meu avô. E assim, começaram os problemas, né? Porque no interior tem aquela acomodação, né? Você se sente muito na sua zona de conforto. Aí de repente você acorda, você não tem sua família,
você não tem as pessoas que você está acostumado a ver todos os dias. E é um mundo novo, totalmente diferente. Você estuda todos os dias, você faz aquilo tudo, e tem um momento que você tá cansado, assim, você não tem mais força para continuar, você não tem com quem conversar. Eu, esse ano, mais especificamente porque eu perdi meu avô, que morou comigo muito tempo, que era um dos maiores incentivadores do meu estudo. E assim, eu perdi um pai. Era a pessoa para quem eu ligava quando estava com problema. Era a pessoa que me levava para jantar quando eu estava cansado. Que saía comigo quando eu estava exausto do vestibular, que eu não aguentava mais nem olhar para um livro. Foi um baque muito grande. Mas só de pensar que o que ele mais queria, ele falou várias vezes que ele queria viver para me ver formando. Infelizmente não foi possível, mas eu ainda vou dar orgulho para ele onde quer que ele esteja. Eu já fui aprovado, agora eu quero me formar. E essa história se resume a uma palavra: superação. O Luiz viveu um problema muito grande esse ano, mas com todo o apoio da família, com todo o apoio da escola, ele conseguiu sim focar no sonho da vida dele, que era passar no vestibular de medicina, e conseguiu. E hoje ele está aí todo sujo, a família toda feliz. E é um exemplo para todos nós, não só de estudante, mas como ser humano. Jamais desista dos seus sonhos.